Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa casa e para poder falar hoje a respeito do tema esperança e fé. Então, no livro Consolador de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel coloca no capítulo, na questão 257 do Consolador, a seguinte frase, a seguinte pergunta: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E que a resposta que se faz é: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Vejamos, o que é a esperança? Esperança é a expectativa otimista de um bem ou de uma graça que se deseja receber, seja ela um objeto material, uma cura, um encontro da pessoa amada, a aprovação num concurso, uma viagem sonhada, o trabalho almejado, o encontro dos familiares já desencarnados, a evolução para planos superiores, entre tantas outras coisas. Ela está ligada à confiança de que, no momento certo, na hora devida, nós conquistaremos o nosso objetivo, alcançaremos a nossa meta, mesmo que outras pessoas não acreditem. A esperança atua, consola e atua de forma benéfica na própria saúde. Quando se desenvolve a esperança na recuperação da sua própria saúde, a mente recebe a informação e estimula o sistema imunológico a buscar alternativas para que se alcance a cura. Essa é a causa dos milagres que se dizem que uma pessoa se curou de uma doença incurável. Mas veremos também que a fé é tão importante quanto a esperança na recuperação da saúde. A fé requer perseverança, persistência na crença de que é possível atingir o fim proposto. Vemos assim o seu significado se relaciona com a fé. Desenvolver a esperança é acreditar que tudo passa e que melhores coisas virão, e que para tudo existe um motivo, mesmo que ignoremos, que ninguém carrega um fardo mais pesado que possa suportar. É crer no amparo divino, é crer que no final tudo vai dar certo. E assim como a fé, a esperança é uma semente que precisa ser cultivada a cada dia, e deve ser regada com pensamentos positivos e frases que transmitam ânimo, confiança em alcançar aquilo que se pretende. Nós precisamos aprender a falar frases positivas para nós, e não apenas para os nossos familiares e amigos. Disse Aristóteles que a esperança é o sonho do homem acordado. É extremamente comum vermos nas pessoas que, quando se trata de falar palavras bonitas e delicadas para alguém, tem dificuldade. Tem uma grande dificuldade, tem uma grande empatia e grande facilidade em fazer isso. No entanto, quando se trata de falar para si mesmo palavras de ânimo, de coragem, de perdão, de perseverança, não conseguem. Conseguem ajudar o outro, mas não conseguem ajudar a si mesmo. Precisamos aprender a perceber que o que estamos dizendo para nós mesmos, nos momentos de maior sofrimento, tem que ser também positivo. Precisamos aprender a nos tratar com amor e paciência. E o que é fé? A fé significa crença ou convicção firme e incondicional da existência de algo, independente dos argumentos da razão. É o crédito inabalável de que
algo é verdadeiro sem a necessidade de um critério objetivo ou palpável que venha comprovar essa crença, pela absoluta confiança depositada na ideia ou na fonte de transmissão da mesma. Para ter fé, não se precisa ver, mas compreender. Não façamos como Tomé, que não estava junto com os demais apóstolos pela primeira vez que Jesus se materializou diante deles. Quando os demais apóstolos lhe disseram, vimos o Senhor, ele disse, se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não creio. Uma semana mais tarde, os discípulos estando novamente reunidos e Tomé entre eles. Apesar das portas estarem trancadas, Jesus se colocou no meio deles e disse, a paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque aqui o dedo. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Jesus lhe disse, porque me viste, creste em mim? Felizes os que não viram e creram. Muitos de nós já vivenciamos, ou ainda continuamos a vivenciar, esse tipo de atitude de Tomé. Nós queremos ver para crer. Queremos ver, ter a comprovação de que algo seja palpável. E nós não precisamos ter isso. A fé verdadeira não exige que vejamos. Disse Martin Luther King, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Para aqueles que têm por objeto uma fé raciocinada, o conceito, o estudo, a leitura e o raciocínio sobre os artigos de fé são fundamentais para que essa confiança se manifeste e que para isso seja necessário o tempo como agente de transformação dessa virtude. Não esperemos ter fé da noite para o dia. A fé vai crescendo em nós gradativamente. Quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos tendo fé. A fé é forte quando reagimos de forma serena e confiante diante dos grandes obstáculos da vida, como nos problemas de saúde, na perda de entes amados, nas dificuldades financeiras, na perda do emprego, entre outros. Lembremos que sempre estamos amparados por Deus. Algumas pessoas já nascem com a fé mais desenvolvida, e todos podem fortificá-la ao longo da existência. Esse fortalecimento da fé provavelmente já ocorreu em outra existência. Essa pessoa exercitou a sua fé, levantando-se a cada vez que a vida insistia em derrubá-la. Mahatma Gandhi disse ao falar sobre a fé, Deus é puríssima essência. Para os que têm fé nele, Deus simplesmente é. Então, a fé verdadeira é calma, pois espera a hora certa, estimula a esperança, porque tem a certeza, a confiança no futuro, impulsiona a caridade, por compreender que todos somos irmãos e precisamos nos ajudar mutuamente. Ninguém deseja dor, ninguém deseja passar trabalho. No entanto, cada vez que somos testados, cada vez que a dor bate à nossa porta, nós temos o estímulo para nos superarmos. Precisamos, nesse momento, lembrar que Deus está do nosso lado. Além dele, nossos amigos espirituais, nossos mentores e algumas vezes familiares, já desencarnados, que quando mais evoluídos espiritualmente, também nos intuem com pensamentos de otimismo, força, perseverança, paciência. Assim, um dos melhores frutos da dor, quando ela nos afeta, é a oportunidade de exercitarmos a nossa fé. Toda vez que nós estivermos passando por algum atoleiro da vida, enfrentando uma pedra do caminho, é uma oportunidade que Deus está nos dando para testar a nossa fé. Uma coisa é dizer aos outros sobre a força da fé para nos sustentar por períodos bons e ruins. Outra coisa é colocar a fé em prática
em nossas próprias vidas, no momento de dor. Porque falar é fácil, nós temos que comprovar que nós temos fé, e isso ocorre nos momentos mais difíceis. O Espírito de Lacordaire nos adverte sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim por: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A presença ou ausência de fé, de esperança nas nossas vidas, pode significar a diferença entre saúde e doença. Quando as temos forte, o equilíbrio vigora. Quando as temos fraca, a desarmonia toma conta. Um dos maiores problemas da humanidade nos dias de hoje é a ansiedade. E quem não é ansioso? E vocês sabem que para controlar a ansiedade é fundamental o desenvolvimento da fé? Mas o que tem a fé a ver com a ansiedade? Tudo. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, com sensação de aflição, de preocupação constante, precisa fundamentalmente desenvolver a sua fé, tornando-a mais fortalecida, resistente às intempéries que aconteçam na vida, com a certeza do amparo divino. Quem apresenta ansiedade a tem por pressa que as coisas aconteçam ou por medo do que pode acontecer. Ora, a pessoa deve se conscientizar de que Deus é Pai e não há nada que ocorra na vida do ser humano sem que exista uma causa para isso. Pode-se até desconhecer dos motivos pelos quais existam percalços para se passar ao longo da vida, mas eles existem e um dia eles nos serão revelados. Há uma frase que diz: a impaciência sem limites tem como propriedades destruir a esperança, sufocar a alma e a razão e a fé, aborrecer o amor pretendido, manchar a dignidade e inchar o egoísmo. Ao mesmo tempo em que a impaciência sufoca a fé, ela é uma das consequências da falta de fé. Não conseguimos esperar o momento certo. Quando temos medo do que possa acontecer, isso nos gera ansiedade. E essa ansiedade é porque não temos ainda fé suficiente de que conseguiremos alcançar os resultados que pretendemos. O homem, de forma geral, parece desejar ter o controle de tudo e fica impaciente ou preocupado quando as coisas não acontecem de acordo com a sua pretensão. Mas, no final das contas, quando rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a sua vontade, ou seja, seja feita com a vontade de Deus. Por que nós nos impacientamos ou nos amedrontamos do que vai acontecer, se Deus tem o conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer conosco? Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo Ansiedades, comenta que se o homem nascesse para andar no mundo ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. No texto, Emmanuel incentiva o homem a lembrar de manter a fé em Deus, sendo esse o maior antídoto contra a ansiedade. Tendo fé, desaparece o medo, a impaciência, a pressa e a preocupação. Com um estimado amigo espiritual, como ele refere, é lícito planejar o crescimento no plano físico, melhorar o nível de vida, lembrando que se está conectado com os planos superiores e que o fundamental que se veio aqui buscar são os tesouros que nem a traça nem a ferrugem consomem
que serão somados ao nosso patrimônio de nosso espírito imortal. Se conseguirmos aumentar um pouco a nossa fé, a nossa esperança até o final da encarnação, tenhamos a certeza de que seremos muito mais vencedores do que se tivermos conquistado posições de destaque no plano físico. Mas o que acontece conosco normalmente? Ouvimos ou lemos essas informações e continuamos agindo como se a vida espiritual não existisse, como se fosse uma miragem ou uma invenção para loucos ou desequilibrados, retornando-nos toda a nossa atenção apenas para o ganho material e não percebemos a importância de trabalhar o nosso espírito. E que lugar melhor de começar essa transformação que no próprio lar. Vimos como a fé está ligada à saúde e como a esperança auxilia na saúde. A esperança é um catalisador para a recuperação do doente, pois motiva o mesmo a visualizar a sua cura adiante. Carl Simonton, um oncologista americano, desenvolveu um protocolo de tratamento de pacientes terminais de câncer que não tinham mais nenhuma chance de tratamento, não tinha mais cirurgia, quimioterapia para fazer. Eles estavam destinados a desencarnar. Entre as tarefas que os pacientes precisavam realizar, todos eles precisavam projetar o que eles iriam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Mas muitos de vocês poderão dizer, mas por que fazer um planejamento para tão longo espaço de tempo, se a medicina afirma que eles não têm chance de cura? Ao pensar, verbalizar e escrever o que cada um esperava fazer nos próximos anos, sem saber, eles estavam plantando no seu inconsciente as informações de que eles precisavam continuar vivos. Muitos dos pacientes nessa situação desejam se livrar do sofrimento. E a maneira mais fácil é se entregar e até mesmo pensar na morte como uma solução. Mas nenhum de nós sabe exatamente o dia que nós iremos retornar para a pátria espiritual. Apenas a espiritualidade maior tem o conhecimento disso. Assim, compete a cada um o nosso esforço para permanecer no plano físico o maior tempo possível para o nosso aprendizado. Vimos quando Carl Simonton escreveu o seu livro relatando as experiências que tinha tido com seus pacientes, lembrando, todos eles terminais, não, com nenhum deles com maior prazo do que 2 anos de vida, 20% dos seus pacientes tinham tido cura completa, não estavam mais com câncer. 20% estavam a caminho da cura, já estavam quase curados. E os outros 60%, embora que não tenham controlado a doença, comparando com pessoas que tinham a mesma doença, eles viveram o dobro do tempo, pelo menos, do que essas outras pessoas. Ou seja, a fé, o plantar na mente em que nós vamos melhorar, ajuda bastante. A esperança contribui para a nossa cura. Se conseguirmos aliar a ela a fé, teremos possibilidade de realizar milagres. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Fé, a Mãe da Esperança e da Caridade, o Espírito Protetor José nos instrui dizendo, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve se entorpecer. Ou seja, ela precisa ser exercitada todos os dias. E como é que nós podemos fortalecê-la? Por meio da oração, do estudo e do trabalho. Ela é fortalecida por meio da oração quando nos conectamos com as correntes superiores. Lógico que não quer dizer que, quando oramos, não estamos falando simplesmente de uma repetição automática de palavras previamente decoradas, mas no exercício de dizer cada frase com o pensamento atento ao significado de cada palavra que nós estamos emitindo, ligando essa palavra ao nosso coração também. É a mente e o coração juntos que fazem o milagre. Quando falamos por meio do estudo,
significa assimilar aquilo que nos foi deixado inicialmente através das obras cristãs e posteriormente pelas obras espíritas. Quanto mais enraizamos essas ideias, as diversas frases existentes nas obras básicas, de modo a que consigamos nos autoconsolarmos quando as diferentes situações adversas ocorrerem ao longo da vida, mais estaremos fortalecendo a nossa crença em Deus, Jesus e os nossos amigos espirituais, e que não nos deixariam passar por nenhuma situação que não fosse de proveito para o nosso espírito e a nossa evolução. Quando falamos de por meio do trabalho, significa que é na prática das virtudes exemplificadas pelo Cristo que iremos não apenas fortalecer o nosso espírito, mas também engrandecer a nossa fé, pois estaremos vendo na prática que tudo aquilo que fazemos em benefício dos nossos irmãos do caminho acabará beneficiando mais cedo ou mais tarde a nós mesmos. Precisamos cuidar do nosso imediatismo em receber o resultado das nossas boas ações. Nós plantamos hoje e queremos colher amanhã, mas às vezes nós vamos colher daqui a algum tempo. Não é imediato o plantio e a colheita. A frase "é dando que se recebe", citada por Francisco de Assis, foi desvirtuada pelos homens ao longo do tempo, que a transformou em mercadoria de troca para processos ilícitos, quando ela deveria ser entendida como a manifestação viva da lei da ação e da reação. Continuando, o Espírito José, ele diz: a fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são os corolários da fé e formam, com essa, uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança da realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperareis? Se não é a fé que dá o amor? Se não tiverdes a fé, qual o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Quando temos a esperança, temos a expectativa de um resultado. Quando temos a fé, temos a certeza do resultado. Quando a inspiração divina, a fé, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Quando temos a fé, não nos abalamos com as dificuldades. Sabemos que elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não a desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam um frio e indiferente em quem as escuta. Muitas pessoas dizem que ter fé porque comparecem aos cultos, recitam fórmulas pré-concebidas, mas não conseguem transmitir confiança naquilo que falam, pois muitas vezes deixam transparecer nas suas palavras que a dúvida tem moradia nos seus corações. Pregai pelo exemplo da fé, para incutir-lhes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para demonstrar-lhes o merecimento da fé. Muitos de nós costumamos falar para os nossos familiares, pedindo para que eles tenham fé. No entanto, quando nós nos encontramos em situações difíceis, nós desabamos espiritualmente, nos entregando ao desalento e à apatia. Como é que nós vamos conseguir convencer alguém de que tenha fé, se nós não estamos conseguindo ter fé? Pregai pela vossa esperança firme, para dar-lhes a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Como transmitir aos demais que tenham fé se somos pessimistas, negativos, falando mais das dificuldades da vida do que a vida pode apresentar, do que das possibilidades de bons resultados? Tenha fé, pois, que o que ela contém de bom e de belo, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo que, por que o amais? Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos,
mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Quando Cristo curava aqueles que dele se aproximavam, na imensa maioria das vezes ele dizia o quê? A tua fé te curou. Ou seja, era preciso ter a fé para ser curado. Então, aqueles que tinham fé eram curados. Aqueles que não tinham fé, muitas vezes tinham uma melhora parcial, mas daqui a pouco a doença voltava. Então, nos dias de hoje, ainda falamos em milagres. Estes nada mais são do que atos de fé verdadeira. Assim como, conforme a pergunta feita na questão 257 do livro O Consolador, a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude, nós vimos que são virtudes distintas, mas intimamente ligadas uma à outra. No desenvolvimento de uma, estaremos estimulando a outra. Precisamos das duas para conquistarmos os degraus mais avançados da evolução espiritual. Que possamos, então, neste final de ano, meditar nessas palavras. Tenhamos fé e tenhamos confiança de que tudo vai de acordo com aquilo que nós precisamos. Tenhamos muita paz a todos. Muito obrigado. Que assim seja.